Por que você deveria considerar não utilizar mais glifosato na cultura do milho, pelo menos em pós-emergência? Existem alguns motivos para isso, mesmo em milho resistente, que talvez seja interessante você optar por algumas outras opções aí que tem no mercado. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai abordar um tema para quem planta milho, para quem está pensando em utilizar glifosato em pós-emergência. Dá para utilizar em vários casos, a gente vai falar aqui, porém eu devo tomar alguns cuidados para não ter problema, para não ter diminuição de produtividade devido à utilização desse herbicida. Primeiro de tudo, a gente deve destacar que é um herbicida sistêmico com uma tendência de se acumular no meristema apical. Então, regiões de crescimento do milho, como ele é um herbicida sistêmico, ele pode se acumular ali e você pode ter redução de produtividade, principalmente aplicado em fases mais tardias, a partir de V6, V7, V8. Então, quando o milho tem mais ou menos aí 6, 7, 8 folhas verdadeiras. Hoje em dia, também a maior parte dos milhos são resistentes ao glifosato, é o milho RR. Tem muitos que não são, então você deve tomar cuidado também com isso. Se você pega ali um 1051, né, que não é resistente ao glifosato, ou vários outros também que não tem essa resistência e você aplica em pós-emergência, você vai acabar matando o milho, porque eu já gravei um vídeo aqui no canal falando, glifosato não é um herbicida seletivo, então ele vai matar todas as plantas que você tem aí na tua área. Se você tem milho resistente, você pode utilizar, mas se não for o caso, deve tomar cuidado, não aplicar em pós-emergência. É um produto que pode ser facilmente substituído em milho, então nós temos muitas opções hoje, tem atrazina, Nixsulfuron, 2,4-D, tem muitos aí, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre herbicidas para a cultura do milho e fases, então se você tem alguma dúvida, coloca AgroBrasil, herbicidas no milho, que você vai encontrar esse vídeo aí que eu detalho quais que são as várias opções, tanto de dessecação quanto de pré-emergência, né, e de pós-emergência também, beleza? Qual que é o problema que nós temos aqui? Principalmente com a formação de grãos. O que acontece? O milho, a partir de V6, você já tem a espiga dele, por mais que não esteja aparente, acima do nível do solo. E aí a gente tem aquele fator do glifosato se acumular em meristema apical, em regiões de crescimento, e aí a gente pode ter um problema, devido também à parte genética que eu já vou explicar para vocês. E aí acaba ocasionando essa má formação na espiga, como vocês estão vendo aqui, espigas falhadas, espigas pequenas, com grãos defeituosos, né, faltando grão ali, e às vezes a pessoa pode achar que foi uma deficiência de boro, uma deficiência de algum outro elemento, mas na verdade não, na verdade foi uma aplicação de glifosato feita de maneira mais tardia. O que acontece? Nós temos aí a característica de resistência do milho, ela é homozigótica. Então eu não vou explicar essa parte genética, não é o objetivo do vídeo de hoje, mas como o milho ele tem uma característica de ser híbrido, a cada geração que passa, se você for pegar, por exemplo, vamos imaginar lá que você pegou um milho híbrido e plantou a primeira vez ele, que tinha resistência a glifosato, certo? Você aplicou o glifosato lá, não matou, você aplicou em V2, V3, não deu nenhum problema, não deu fito, nada. E aí depois, quando você colher esse milho, você vai pegar os grãos dessa espiga e você vai replantar novamente. Se você, nessa segunda geração, aplicar glifosato, boa parte dessas plantas, uns 20, 30%, você vai matar elas. Porque você tem a chamada segregação genética, então, das gerações dessas plantas híbridas. E aí o que acontece? Na geração seguinte, você tem 25% dos grãos ali, podemos colocar, que são homozigóticos resistentes, 50% que são heterozigóticos resistentes também para essa característica da resistência ao glifosato e 25% são homozigóticos suscetíveis. Então, quando se aplica o glifosato mais tarde do que V6, V7, V8, V10, até mesmo eu já vi gente aplicando, você tem uma espiga que está acima do nível do solo. O glifosato é um herbicida sistêmico que se acumula em regiões de crescimento no meristema apical. E esse glifosato ele vai atuar ali na espiga que já está acima do nível do solo e até 25% ali dos grãos que a gente vai ter, né, que não estão formados ainda, obviamente, mas desses tecidos em formação, 25% são suscetíveis. E aí você vai ter um comprometimento no final em produtividade, em desenvolvimento, porque eles são
você tem uma parte dos genes ali que já vão ser suscetíveis. Então, estudos têm mostrado que você pode ter ali até 10% aproximadamente de redução de produtividade potencial com essa fitoxidez da aplicação de glifosato de maneira tardia. E isso é muito significativo, né, pessoal? Até porque se utiliza muito glifosato. Os produtores que trabalham conosco aqui na consultoria, a gente acaba orientando eles para muitas vezes nem utilizar glifosato em pós-emergência. Utilizavam mais o glifosato em dessecação pré-emergência e depois atuar com alguns outros herbicidas ali mais indicados para esse início de desenvolvimento, né, tomando os cuidados para não ter fitotoxidez, e aí a gente não tem problemas com isso. Eu até coloquei para vocês aqui, ó, 10% de quebra de produção em 20 hectares, um talhão então não muito grande, em uma área com potencial produtivo de 200 sacos, isso hoje com os híbridos modernos é bem comum a gente conseguir alcançar isso, ou até superar isso, nós estamos falando em 400 sacos de quebra nesse talhão. Do ponto de vista financeiro, se a gente estiver falando em um saco de milho custando 60, né, ele está flutuando ali entre 45, 50, 60, a gente está falando em 24 mil reais de quebra financeira mesmo, só por um posicionamento de produto ali feito de maneira tardia ou de maneira incorreta. Então, pensando nisso, o que a gente pode fazer? Planejar as nossas operações ao longo do ciclo. É claro que tem coisa que não dá para planejar, é meio que se tem ou não durante aquela safra. Controle de cigarrinha pode ser mais intensivo ou menos intensivo, dependendo da condição da população naquela época. Então, nós já tivemos anos aqui no sudeste do Paraná, né, 2020, 2021, que teve um ataque muito intenso de cigarrinha, muitas áreas foram perdidas, não se entendia muito bem quais que eram os híbridos que eram mais tolerantes, depois passou algumas safras, a 22, 23 agora foi bem mais tranquila, com uma população bem menor e também com já se conhecendo muito mais os híbridos que tinham maior tolerância, só que o que a gente tem que começar a pensar? Quais que são as operações que são colocadas ao longo do ciclo, muito bem planejado, de preferência planilhado também. Por exemplo, todo produtor que trabalha aqui conosco, na consultoria, ele tem uma pasta. Então, nessa pasta, a gente deixa fotos, análise de solo, recomendação de adubação, muitas vezes bula de produto, laudo de concentração de nutriente num adubo orgânico, por exemplo, laudo de um corretivo ali. E aí a gente tem informações para fazer um bom planejamento e para saber se deu alguma coisa errada, aonde que a gente consegue atacar, aonde que a gente consegue melhorar. Mas geralmente, quando nós conseguimos fazer um bom planejamento, nós conseguimos também no final ter um melhor resultado. E aí entra uma boa dessecação, começar no limpo, como eu sempre falo, analisar quais que são as plantas daninhas que eu tenho, tamanho delas, quais que seria a combinação de herbicidas que eu posso utilizar, dosagem, modo de aplicação. Depois no plantio, o que você vai fazer? É um tratamento de semente? Qual que é o fertilizante que você vai utilizar? Enfim, inoculação, se você vai utilizar ou não. Depois V3, V5, tudo que vai ser feito, é claro que pode ter uma certa flexibilidade, mas dá também para a gente fazer um planejamento mais geral. Aí em V3 eu vou entrar já com herbicida de limpa de pós-emergência para pegar essas plantas daninhas bem pequenas, porque eu fiz uma dessecação uns 15, 20 dias antes do plantio, então eu já sei que se eu fiz uma boa dessecação eu não vou ter plantas daninhas grandes ali em V3, e aí eu já aproveito e entro também com nitrogênio ou com potássio se for necessário, já entro ali com inseticida também, eu posso fazer uma aplicação de inseticida antes no milho palito, no VE. Então são situações, em V5 inseticida de novo, depois uma segunda cobertura com nitrogênio, em V8 eu já parto para uma última, um inseticida e também um fungicida protetor, se for esse o caso. Então nesse planejamento que a gente faz, fica muito mais tranquilo o trabalho. Se isso já aconteceu, tem como contornar o problema? Vou imaginar que você já aplicou, tá assistindo o vídeo aqui, mas você aplicou já o glifosato no milho em pós-emergência e uma pós-emergência tardia. Trabalhar com produtos que possam recuperar as plantas, existem sim várias empresas desenvolvendo produtos à base de aminoácidos, foliares à base de magnésio, fósforo e nitrogênio, então a gente já pegou aqui casos com foliares à base desses três nutrientes, magnésio, fósforo e nitrogênio, que deu uma recuperada, porque o magnésio ele atua ali na molécula da clorofila, que dá a coloração verde, né? A clorofila é muito importante para a fotossíntese, o fósforo ele vai atuar
na formação, por exemplo, do ATP, que dá energia para a planta. O nitrogênio também vai atuar muito fortemente na molécula da clorofila, na sintetização de aminoácidos, de proteínas, muito importante para o processo fotossintético. Então, esses seriam os 3 principais nutrientes que, de alguma maneira, poderiam recuperar uma certa fitoxidez por glifosato. Magnésio, fósforo e nitrogênio não é uma garantia, nenhuma garantia que você não vai ter nenhum problema, porém é algo que pode ser utilizado visando uma certa recuperação dessas aplicações mais tardias. Porém, se essa fitoxidez já estiver consolidada, foi feito numa dose alta de glifosato, aí infelizmente você pode sim perder até ali uns 10% mais ou menos, não vai passar muito mais do que isso, porque por mais que você vai ter fitoxidez, ainda uma parte vai ser resistente, né? Uma parte desses genes da próxima geração, como eu expliquei para vocês, vão ser resistentes. E buscar, é claro, uma consultoria agrícola para fazer um acompanhamento técnico e não apenas comercial. A gente faz trabalho também, muitos agricultores trabalham conosco, mas eu digo, não precisa ser só com o AgroBrasil aqui, pode ser com um consultor aí na sua região, que você queira trabalhar com ele, não tem problema nenhum. Eu conheço excelentes engenheiros agrônomos também que fazem esse serviço. Mas tentar, e se tiver um consultor comercial, trazer também alguém da parte técnica para você até ter essa boa discussão entre os agrônomos. Tem propriedades que a gente atende, que o agricultor ele tem lá o seu cara do comercial de confiança, isso eu acho muito legal. Mas também trazer alguém da equipe técnica, que seja apenas técnica e não comercial, para dar uma segunda opinião, para tentar dar uma ajustada também no que pode ser feito, para, claro, sempre buscar o melhor resultado possível, ok? Se você tem interesse, quiser conversar conosco, aqui abaixo você vai encontrar o link da nossa consultoria, você pode nos chamar lá no WhatsApp, e também tem aqui os links dos nossos treinamentos profissionais. Espero que tenham gostado, comenta aqui abaixo o que você achou, até um próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau!